Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos os trabalhadores do bem, do amor, da caridade, nossos irmãos de Caravana do Conselheiro, nossos guias e mentores. Agradecemos a todos esses irmãos e ao nosso Pai Maior e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de nos reunirmos nessa noite para ouvir um pouco dos ensinamentos do Cristo. Que possamos fazer essa noite muito proveitosa, não só para nós que estamos aqui ao vivo, nos comunicando, mas para todos aqueles que em algum momento possam assistir esse estudo. Que todos possam ser envolvidos pela luz e pelo amor e possam, pouco a pouco, despertar mais e mais para o caminho do bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, agora, com a palavra, Neide, hoje estreando o nosso Zoom. Então, vamos lá, né? Boa noite a todos. Dizer que aqui, assim, vamos tentar, né, de alguma forma, a gente fazer assim... É que eu não me considero uma expositora, né? Mas a gente está numa roda de conversa, né? Vamos fazer assim, que a gente estivesse numa roda de conversa, estivesse conversando a respeito do tema do Vinícius, né? Do tema lá do livro As Pegadas do Mestre. Eu até falei para a Regina, né? Que eu estou que nem o tema, né? Meia insegura, porque fala do orgulhoso, né? Na verdade, está falando sobre isso. E aí, para a gente começar, Vinícius ele fala, né, quase irredutível. Então, se é quase irredutível, quer dizer que não é totalmente irredutível, né? Que é aí uma esperançazinha de modificação. Então, vamos lá entender o primeiro o que é irredutível. Irredutível é tudo aquilo que a gente não consegue dividir, né, diminuir, né? Tudo aquilo que a gente não consegue reduzir. Aí eu fiquei pensando, o que seria uma pessoa, né? Uma pessoa irredutível? É toda aquela pessoa que tem sempre a mesma opinião, que é inflexível, uma pessoa que não aceita, né, ideias diferentes, ideia nova que não seja dele, né? Que não consegue se adequar a nada. Então, mais ou menos isso que vem dizendo o tema. Aí eu vou ler só um pedacinho aqui do tema, que ele é tão pequenininho, quase irredutível, para poder a gente conseguir entender. Que na verdade, o que Vinícius está falando aqui, ele vem explicando algumas coisas em relação ao mineral, né? Aí a gente pergunta, lembrando lá das nossas aulas de geologia, quando a gente era mais nova, lá no tempo de escola, né? O que são recursos naturais? Então, recursos naturais são tudo aquilo que a gente retira da natureza, tudo aquilo que a natureza nos propõe, né? Tudo aquilo que a natureza nos traz de matéria-prima, e o homem, através da sua inteligência, né, conseguiu modificar para algo bom e útil para a sociedade, né, para a humanidade. Então, esse tema quase irredutível é para a gente ter assim, a certeza que algumas coisas podem ser modificadas, né? Então, vamos lá para a gente entender um pouco mais. Ele vem falando, né? Vinícius vem falando, mais duro que a madeira é o cobre, mais duro que o cobre é o bronze, mais duro que o bronze é o mármore, mais duro que o mármore é a pedra comum, e mais duro que a pedra comum é o granito, mais duro que o granito é o ferro, mais duro que o ferro é o aço, e mais duro que o aço é o diamante. E mais duro que o diamante é o coração orgulhoso, e só o poder de Deus consegue reduzi-lo. Se assim não for, será irredutível. Para a gente entender um pouquinho mais, por que ele vem falando da questão de cada elemento ser mais duro do que o outro, né? Mas que todos eles têm a sua potencialidade, todos eles, né, têm a sua forma, né, de transformação. Então, quer dizer que realmente não é
totalmente irredutível, porque a madeira, ela é a madeira, ela é menos dura do que o cobre, sim. Por quê? Porque a madeira, ela pode sofrer uma corrosão muito mais rápida do que o cobre, porque a madeira, ela apodrece, né? Ela não tem uma durabilidade maior que o cobre, maior que o bronze, porque a madeira, ela pode sofrer, né, com a água, com o sol, né, com a chuva, ela pode apodrecer. Já o cobre e o aço, eles são mais resistentes, eles são mais fortes, mas todos eles podem dar algo de útil para a humanidade, para o ser, né, para a gente, para que a gente possa ter um pouco mais de conforto. Quem, né, quem diria que conseguiria viver numa casa sem porta e a madeira dá? Como é que a gente conseguiria viver hoje com alguns utensílios, né, que o bronze o bronze e o cobre nos dá? Aí ele vem falando também, né, da dureza do mármore, da pedra comum e do granito, porque são 3 rochas, né? E todas essas 3, dentro da sua escala de durabilidade, né, elas conseguem ser transformadas também em coisa útil para o ser, né, para o ser humano. Aí ele vem falando também do aço, do ferro, né, que são mais fortes do que essas 3 rochas. Porque as rochas, né, como o granito, o mármore e a pedra comum, eles podem sofrer uma corrosão, eles podem sofrer uma rachadura, né? Mas também são importantes porque a gente também utiliza na construção civil, né? A gente utiliza dentro da nossa casa, com piso. E o aço e o ferro, eles são mais fortes, né? Porque eles têm uma durabilidade maior. O ferro, ele pode ser forjado, ele pode ser dobrável, ele pode ir ao fogo, ser trabalhado. E o aço, ele é formado por 2 metais, né, que tanto o ferro quanto o aço. São 2 produtos juntos, um produto do aço junto com o do ferro, que dá essa durabilidade maior ao aço. Aí, por fim, ele vem falando que mais duro que tudo isso é o diamante. E o diamante, pelos especialistas, pelos, né, estudiosos, cientistas, eles dizem que o diamante é a pedra mais preciosa e a pedra mais dura que existe no mundo. Por quê? Porque para ele sofrer uma corrosão, para ele sofrer uma rachadura, ele tem que sofrer uma pressão atmosférica até 9.000 vezes para ele conseguir ter essa rachadura. E o diamante, quando você tira esse material bruto lá da terra, né, ele vem todo sujo para poder você trabalhar, e para você poder saber que ele realmente é um diamante, você tem que riscar. Só que você não consegue com algum objeto de ponta, nada disso, você não consegue riscá-lo. Só através de um outro, ele é tão duro que só através de um outro diamante você consegue fazer esse risco. E dizem que o diamante, ele é o produto mais forte e mais duro que existe no mundo. Eles até já tentaram fazer, né, um outro produto que seja mais duro do que o diamante, mas aí deixaria de ser da natureza, porque aí seria produzido pelo homem dentro de um laboratório e seria sintético. E aí, mais duro que o diamante, o que seria? Aí, Vinícius fala que é o coração. E que coração é esse? É esse coração orgulhoso, né? Esse coração duro, esse coração de uma pessoa, de um ser que não consegue, de alguma forma, né, ser flexível, olhar para o outro com mais carinho, olhar, assim, ele se vê, né, ele tem uma ideia sobre ele de uma forma distorcida. Aí a gente, né, indo lá pesquisar no Livro dos Espíritos, na pergunta 785, Kardec ele pergunta para os espíritos, né, qual é o maior obstáculo ao progresso? E aí os espíritos eles respondem que o maior obstáculo para o progresso
é o orgulho e o egoísmo. Por que ele fala isso? Porque ele refere-se ao progresso moral, né? O progresso moral e o intelectual, e eles precisam avançar junto, eles precisam estar equilibrados, mas a gente sabe que não, que é difícil. São as duas asas que a gente precisa, que é o intelectual, né? O intelectual e o moral. Mas só que a gente ainda não consegue. Um está sobrepondo o outro, um está acima do outro. Talvez o intelectual esteja mais acima do que o moral. E são essas duas asas que a alma precisa para se alavancar, né? Para avançar como um ser. Mas a vida, né, como diz aqui no 785, a vida ela não é competição, ela não é ambição. E o que nós precisamos, né, é um dos outros. A gente precisa amar uns aos outros. E esse coração do qual o nosso amigo Vinícius fala, nesse coração orgulhoso, que só o poder de Deus consegue reduzi-lo, senão será irredutível, porque se Deus não conseguir penetrar nesse coração, quem de nós consegue penetrar nesse coração? Né? Aí, assim, como ele fala, seria irredutível. Se os elementos que são duros, esses elementos da natureza, né, que a gente sabe que ele vem bruto, e aí precisa de toda uma preparação para poder eles chegar até as nossas casas, até onde eles precisam chegar, eles precisam ser bem trabalhados. Como, se eles podem, né, ser transformados, como que esse coração não pode ser transformado? Dona Joana de Ângela ela diz que a transformação ela depende de nós, né, que ela chama de RI, reforma íntima. E a reforma íntima ela é de dentro para fora. Então, é possível, sim, que um ser possa se transformar, que esse coração possa se transformar, né? Esse ser intolerante, esse ser inflexível, né, nas suas ideias e nos seus valores, né? Por isso o Vinícius fala que é quase irredutível, porque há essa possibilidade. Agora, essa possibilidade não é através de punição que Deus vai nos punir, né, por sermos tão orgulhosos. E a gente não vai deixar de ser orgulhoso de um dia para o outro. Como a dona Joana fala, se nós, em cada reencarnação, a gente conseguir uma virtude, nossa, já está muito bom. Então, assim, cada encarnação, a gente conseguir trabalhar esse nosso orgulho, que esse orgulho, a gente derrubar esse orgulho de dentro da gente, né? Essa forma da gente ver o outro, essa forma errada e perigosa que a gente tem sobre nós, né? Da gente se ver, se achar que a gente está sempre acima do outro, acima do bem ou acima do mal, se a gente conseguir, de alguma forma, ir no trabalhando isso devagar. E como que a gente consegue trabalhar isso? Como é que Deus consegue, né, de alguma forma, quebrar esse coração endurecido, esse coração do orgulhoso, esse coração inflexível, né? Aí nós fomos lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? Eu não vou ler tudo, vou ler só um pedacinho, que fala no capítulo 7, Bem-aventurados pobres dos espíritos, no item 10. Lá no terceiro parágrafo, mais ou menos, ele fala o seguinte: o orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar a luz a um cego? Como que um cego vai conseguir, não sei se vocês já ouviram essa frase, como um cego consegue guiar outro cego? Não tem como, né? Como que se eu sou cega e alguém falar assim, Neide, acendi a luz. Ah, tá, e aí? Para mim não adianta nada. Se eu não vejo desde criança, eu não vejo nunca consegui ver, já nasci cega. Dizer para mim que o azul é azul, eu não sei dizer para você. Para mim não significa nada. Aí ele diz, é preciso, pois, primeiro curar a causa do mal como médio hábil. Quem seria esse médio hábil? É exatamente o que Vinícius fala para a gente,
né? Esse coração orgulhoso só pode. Deus consegue reduzi-lo, se assim for, será irredutível. Se não conseguir, será realmente irredutível. Então, ele continua mais esse pedacinho. Corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona os seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão. Deus é o nosso Pai de amor e infinita bondade. Deus jamais... Como é que um pai deixaria de dar algo que sustentasse seu filho no momento de fome e daria pedra? Jamais. Jamais ele faria isso, né? Nós, enquanto pais, enquanto mães, a gente também não faria isso com os nossos filhos. E seus olhos se abrirão, mas que isso seja pela sua própria vontade. Aí essa própria vontade nos chama a atenção, o nosso livre-arbítrio, porque nós temos nosso livre-arbítrio. Deus, nem ninguém pode chegar para você e te exigir algo. Então, Deus não vai te punir porque ele não pune seus filhos, ele não pune ninguém. Na verdade, quem nos pune somos nós mesmos, através da nossa consciência. Quando a gente começa a conseguir a entender os nossos equívocos, a gente já começa a pensar numa melhora para o nosso coração tão arredio, porque ainda somos espíritos ainda muito infantis, né? E muito rebeldes à lei de Deus. Por isso ainda temos esses corações tão orgulhosos. Aí ele continua. E então, vencido pelos tormentos da incredulidade, lar-se-ão por si mesmo nos seus braços, como os filhos pródigos, lhe pedirão graça. Ou seja, quando a gente, através do nosso próprio livre-arbítrio, que a gente já começa a nos conscientizar dos nossos equívocos, né? Porque a gente prefere dizer equívoco do que erros, a gente já começa a entender que nós precisamos mudar. Agora, mudar de hoje para amanhã? Lógico que não. Ninguém deixa de ser orgulhoso de hoje para amanhã. Ninguém deixa de ser egoísta de hoje para amanhã. A gente existe em nossos corações ainda, eu falo até de mim mesmo, né? Muito, mas muito ainda entulho. Entulho, se a gente falar de modo sentido figurado, né? Estou falando em sentido figurado. O entulho é quando a gente quebra uma casa, fica lá as pedras quebradas, né? Fica lá os restos das coisas. Então, o que a gente tem dentro do nosso coração? O entulho do egoísmo, do orgulho, da inveja, da vaidade, do ciúme, da arrogância, da maldade, né? Da fofoca. Então, quando a gente consegue ir tirando esses entulhos, limpando, fazendo essa faxina, varrendo o nosso coração, né, que é devagar, a gente consegue, né? Deus consegue atingir o nosso coração, porque nós não somos irredutíveis. Nós não vivemos mais como o síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não. Porque se a gente quiser, como ele mesmo fala aqui, né, do filho pródigo, vão lhe pedir graça, a gente vai pedir socorro, a gente vai pedir ajuda a esse pai. Aí um pouco mais para baixo, no item 11, ainda no Bem-aventurados pobres de espírito, no capítulo 7, na instrução dos espíritos, ele fala sobre orgulho e a humanidade. Aí eu peguei só um trechinho. O orgulho é o terrível adversário da humildade. E a gente sabe que para a gente conseguir livrar-se desses entulhos, a gente precisa dessa amiga chamada humildade. A gente precisa da nossa amiga chamada caridade. A gente precisa olhar o outro com mais respeito, como a gente gostaria que olhasse para nós, né? A gente precisa sair dessa visão de orgulhoso, de achar que só a nossa opinião que vale, que só as nossas ideias que estão certas, de não conseguir se adequar às coisas e ser irreflexível. Aí o Cristo fala, se o Cristo prometiu o reino dos céus aos pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensa dadas ao seu mérito. Por quê?
Porque quando a gente tem aquela coisa de falar assim, bate no peito, eu trabalhei, eu consegui, né? É mérito meu. Gente, tudo bem, pode ser mérito nosso, mas quem lá atrás me ajudou a chegar nesse patamar? Se hoje eu tenho, de repente, um trabalho legal, se eu conseguir conquistar algo de bom na minha vida, porque se eu conseguir entrar numa escola, numa faculdade, num curso que eu tanto queria, porque eu tive ajuda de alguém. Né? Eu não estou nesse mundo sozinha, eu não cresci sozinha. Então, esse mérito é meu, sim, mas eu tive ajuda de alguém. Aí, quando ele fala lá na frente, que também é muito interessante, imaginam que os títulos e as riquezas são recompensa dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e, por isso, quando Deus lhe retira, acusam-no de injustiça. Vou ler só esse trechinho. Por quê? Porque quando eu estou lá no patamar alto, nossa, o mérito é meu, foi eu que fiz, graças a Deus, né? Mas quando eu começo a estar com meu orgulho muito lá em cima, né? Que eu tenho essa visão diferenciada das outras pessoas e distorcida de mim mesmo, e eu acabo perdendo por algum momento, né? Por eu me envolver tanto dentro desse orgulho, tão grande dentro dessa vaidade, e eu me perco, e aí eu começo a me ver perdendo algumas coisas, né? Aí eu começo a culpar a Deus. Eu começo a culpar a Deus e achar, né, que a culpa é dele. E, na verdade, a injustiça é minha mesmo. Porque eu me perdi nessa visão errada, distorcida que eu tenho de mim mesmo. Porque o orgulhoso, ele tem essa visão distorcida dele mesmo. Quando a gente começa a falar, né? Eu estou muito orgulhosa do meu filho que passou na faculdade, eu estou muito orgulhosa do meu amigo. Esse orgulho, se a gente não tiver consciência disso que a gente está falando, desse sentimento, que de repente poderia ser um sentimento bom, mas que a gente começa, né, a exagerar nisso, eu começo a achar que o filho é melhor que o filho do outro porque ele conseguiu entrar na faculdade, na escola, conseguiu o melhor emprego e o outro que estava ali junto com ele fez a mesma prova, não conseguiu. Eu começo a achar que o meu amigo é melhor do que fulano porque ele, né? Porque aí eu começo a ter esse exagero que a espiritualidade fala que nós devemos ter muito cuidado com isso. Santo Agostinho, ele tem uma fala, fez uma citação muito interessante, que quando eu li, eu fiquei assim, eu não estou conseguindo entender. Aí fiquei falando, Santo Agostinho, me ajuda, porque eu não estou conseguindo entender. E ele falou o seguinte, se o homem soubesse as vantagens de ser bom, seria um homem de bem por egoísmo. Por quê? Porque se a gente soubesse que fazer bem às pessoas, né, é fazer bem a si mesmo, nós faríamos o bem muito mais e por egoísmo. Ou seja, a gente gostaria de fazer tudo ao mesmo tempo, a gente pegar todas as pessoas, tudo aquilo que a gente gostaria de fazer de bem para alguém, a gente ia fazer o tempo inteiro. Por isso, Santo Agostinho fala isso, né, que é muito interessante. Aí, na página do livro Vinha de Luz, se eu não me engano, capítulo 54, Emmanuel fala sobre os fariseus. E os fariseus, né, ele fala que os fariseus são ainda todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. E a gente lembra, né, que lá na era de Cristo, eles se achavam os donos da divindade. Então, eles eram, né, eles se achavam melhor que as outras pessoas. Então, eles achavam que o poder de Deus todo era deles, né? Então, o fariseu, eles eram verdadeiros hipócritas. E se a gente colocar para o hoje, o momento que nós estamos vivendo hoje,
essas pessoas que, né, nós, essas pessoas não, nós que temos ainda esse coração com tantos entulhos, principalmente o orgulhoso, nós somos o fariseu do passado. É o fariseu de hoje, né? É aquele fariseu lá do passado, se a gente trouxer para o agora. Aí tem uma perguntinha que eu queria que vocês guardassem, depois tentassem junto comigo a gente responder. Como Deus consegue reduzir a dureza do coração de um orgulhoso? Como Deus consegue reduzir a dureza do coração de um orgulhoso? Como que a gente consegue vencer esse orgulho, né, do nosso coração? Como que a gente consegue melhorar, né, a nossa visão em relação a nós mesmos, em relação ao outro? É aquilo que eu falei lá no início, a humildade. Se a gente não tiver essa humildade no nosso coração, começar a ver, né, que o orgulho é um sentimento muito perigoso e que muitas vezes é uma visão distorcida da gente mesmo, né, exagerada, que a gente precisa, de alguma forma, começar a trabalhar isso e lembrar sempre de Dona Joana, que nós somos seres em construção. Se nós somos seres em construção, é sinal que nós podemos mudar. É sinal que a transformação realmente precisa ser trabalhada. E Vinícius, ele não fala que é irredutível, ele fala quase irredutível. Se é quase, é porque nós podemos, sim, através do poder de Deus, reduzi-lo, reduzir esse egoísmo, reduzir esse orgulho do nosso coração. A espiritualidade, ela fala, né, que o egoísmo é filho do orgulho. Então, gente, se o egoísmo é filho do orgulho, o que nós precisamos ainda fazer para que a gente possa entender que isso é o mal da humanidade? Que ainda é o que toma conta, né, da humanidade. Não é só do nosso coração, né, de um, de dois ou de três, mas de muitas pessoas ainda. Como é que é o nome dela? Anete Guimarães. Ela tem um vídeo de 3 minutos. E ela fala nesse vídeo de 3 minutos, é um depoimento sobre ela mesma. E ela fala sobre o orgulho, sobre uma situação que ela viveu quando ela era mais nova, enquanto ela era criança. E esse vídeo se chama O Orgulho é o Maior Empecilho para o Conhecimento. Não sei se vocês já viram. É muito interessante. Ela fala que quando ela era pequena, ela conseguiu estudar numa escola muito boa, muito importante, que a mãe dela conseguiu como bolsa de estudo. E aí, quando ela começou a estudar, ela conheceu na sala dela, né, na classe que ela estudava, uma menina que ela achava muito inteligente, muito sábia, mas só que as pessoas achavam o contrário, que ela, Neste, que ela era inteligente. E ela sempre falava, não sou eu, não sou inteligente, nada disso. E ela achava que essa menina era inteligente. Sendo que quando a menina lia o livro, nossa, o livro se tornava maravilhoso. Quando a Nete lia o livro, a Nete muitas das vezes nem entendia. E ela precisava ler várias vezes para poder entender, e quando a garota leia, ela já entendia da primeira vez. E aí ela começou a pensar, gente, o que essa menina tem que eu não tenho? Ela começou a se questionar por que o que a garota tinha que ela não tinha. E aí, um belo dia, ela parou para pensar. É que, quando estava em aula, a menina conseguia perguntar: o que é isso aqui? Eu não conseguia entender. Pode me falar de novo? Pode explicar de novo? Sempre perguntava para o professor, né, para que ela não estava conseguindo entender. Aí o professor falava: mas você não conseguiu entender? Não, não consegui entender. O senhor pode explicar novamente? E aí ela começou a perceber que essa menina que ela gostava muito, que ela achava muito inteligente, a menina não tinha a vergonha de perguntar quantas vezes fosse necessário sobre o que o professor estava explicando. Ou seja, ela não tinha medo, ela não tinha orgulho,
ela colocava tudo de lado e se conseguia se expor. Ela não. A Anete percebeu que ela tinha medo. Ela tinha medo ou dos questionamentos das pessoas, o que as pessoas iam falar, ou ela tinha um orgulho grande demais que não a deixava perguntar. Aí, um belo dia, ela começou a entender aquela fala de Sócrates, né? Eu sei que nada sei. Ou seja, ela começou a entender, se você sabe tudo, então você não precisa aprender mais nada. Que, na verdade, nós não sabemos nada e a gente está em constante transformação, em constante aprendizado, que a gente realmente precisa sempre, todos os dias, aprendendo alguma coisa de diferente, né? Abrindo o nosso coração e jogando os nossos entulhos fora. É isso. Mestre Jesus, amigos de todas as horas, aqui estamos, Senhor, a te agradecer por mais essa oportunidade de estudo e aprendizado. Obrigado, Mestre, por estarmos aqui reunidos em teu nome, nesta caravana dos nossos amigos conselheiros, que nos ajudou a chegar até no dia de hoje. Obrigado por essa força, por essa coragem, por eu estar aqui, Senhor, abrindo meu coração, falando sobre um tema que é tão difícil para mim, mas que, na verdade, Senhor, eu sei que eu tive a força de todos os meus mentores espirituais. E agradecemos, Mestre Jesus, por tudo que aprendemos e que possamos sempre estar abertos aos conhecimentos, abertos ao aprendizado. E obrigado, Senhor. Obrigado de todo o coração. Que possamos, mais uma vez, te agradecer e que possamos, Senhor, ser envolvidos pelos teus braços, amigos e carinhosos. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada pelo seu estudo maravilhoso. Quem quiser se colocar, logo, logo vai dar Zoom. Vou tentar falar antes do Zoom. Neide, que bom que você foi quase irredutível, né? E finalmente aceitou o nosso convite. Maravilhoso. Se eu soubesse Você como é que eu mostrou estou toda a aqui, sua ó. pesquisa, toda a sua suavidade, Isso faz tudo parte. que você estuda. Você estuda há muito tempo, você foi criada dentro da doutrina, tem conhecimento. Quando você estava comigo lá no grupo de paz, na evangelização, você já demonstrava isso. Eu estou muito feliz. E, agora não tem mais desculpa, não, porque você já foi quase irredutível, então já era. Tá? De novembro você está ali, mas de dezembro não está, não. Pode se preparando para dezembro. Valéria tinha que falar que eu estava extrapolando já o horário, né, Valéria? Poder todo mundo falar. Não é nem questão de extrapolar, é que, infelizmente, a gente tem, né, essa... Mas foi ótimo, você trouxe Sócrates, Joana, Anete, Nossa. Evangelho, o Livro dos Espíritos, foi maravilhoso, vivi nisso. Foi ótimo. Aqui no Zoom, se a gente colocar mais tempo, é pago. Então, o nosso gratuito é reduzido, mas não que você... É lógico que o tema... Né? E quem tem conteúdo... a né? página é pequenininha, né? Quando a Regina falou comigo, falou assim, é pequenininha. Gente, mas é muito conteúdo, é muita coisa. Se você abrir todos os livros falam sobre o orgulho. É só para não assustar, né? É só para não assustar, é pequenininha. Verdade. Mas para mim, gente, assim, foi uma batalha, né? Foi assim, vencer mesmo, né? Vencer essas etapas, porque eu tenho uma timidez muito grande e que isso me atrapalha muito, já me atrapalhou em várias coisas, trabalho, escola, amizade, né? Relacionamento. Então... Mas foi o que você falou na sua prece, Neide. É uma coisa que você tem dificuldade de aprender, de saber, de fazer. Então, quando a gente está estudando e apresentando o estudo, nós somos os primeiros a ser beneficiados. A gente não está apresentando o estudo porque sabe mais ou para ensinar o outro, não, é para a gente aprender primeiro.
entendeu? Eu achei interessante a fala da Nete, porque ela era assim, ela tinha medo, né? Sim. Medo do que os outros vão falar, medo do que os Uhum. outros vão pensar. E a gente é assim, pelo menos eu sou assim.